paz do Senhor esteja em nosso coração e nosso pensamento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Deus abençoe a nossa vida. Que Deus nos dê total livramento do mal. Que todas as coisas que acontecer na nossa vida, Deus nos fortaleça para passar por elas, dando glória a Deus. Amém. Vamos estudar o livro de Atos, capítulo 17. E como sempre eu quero te pedir, corra lá e pegue a tua Bíblia, para que a gente possa estudar juntos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você lê, você não somente ouve a mim, mas você ouve o Espírito Santo falando com você. É muito bom quando a gente mesmo lê, porque a gente tem certeza do que está lendo. E quando os outros estão dizendo, a gente só sabe de ouvir falar. Quanto mais a gente tiver tempo, intimidade com Deus, mais próximo a gente vai ficar do Pai. Então vai lá, pega lá a tua Bíblia e vamos estudar. Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. Os judeus, mais uma vez os judeus, perseguindo o povo de Deus. E atacando de surpresa a casa de Jason, procurava trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastando Jason, alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois perceberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Que durante a noite Paulo e Silas estavam em Bereia. Ele chegou e foi para a sinagoga dos judeus em Bereia. E olha, Paulo pregou na sinagoga dos judeus. E estes lá deste lugar, eles se preocupavam em estudar as Escrituras. Então, isso é importante para a nossa vida. Que quando alguém venha falar alguma coisa sobre a Bíblia, né, sobre o reino de Deus, a gente tem que ir lá saber se é verdade. Às vezes você falar: eu quero saber onde está escrito na Bíblia a frase tal, tal, tal. Lá no Google ele vai te dar a frase, e o versículo e o capítulo. Então não tem desculpa para você ficar na ignorância sem saber sobre as coisas concernentes ao reino do céu e sobre as coisas na vida. Porque hoje, com a internet, vem tudo com detalhes. Então não tem nada que você não saiba mais, só se você não quiser. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens.
Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Olha só, o povo judeu, esse povo que gostava de perseguir, estava lá em Tessalônica. Mais uma vez, eles saíram de lá de Tessalônica para ir lá para Bereia, somente para atrapalhar o trabalho de Deus. A gente tem que estudar isso daqui e vigiar para que isso não aconteça com a gente, de atrapalhar a obra do Senhor que Ele está fazendo usando a vida de outra pessoa. Os judeus eram povo de Deus, só que eles eram tão religiosos ali no que a lei de Moisés dizia, que eles não conseguiam enxergar que Jesus veio para nos salvar. Jesus veio cumprir a lei. Jesus era a nova aliança. Eles não conseguiram compreender isso. Então eles cuidavam que estava fazendo algo para Deus, porque eles não concordavam com o que Paulo e Silas estavam fazendo. E nós hoje também fazemos isso. Eu já falei isso nos outros vídeos aqui em Atos, porque Atos ensina muito isso. A perseguição dos judeus ao povo de Deus, né, as pessoas que pregavam o evangelho, vem para a nossa vida que é cristão. Cristão que está na igreja e persegue toda a liderança da igreja, porque acha que eles não estão fazendo certo. O seu pastor, a sua liderança foi instituído por Deus. Se você tem que reclamar com alguém, vai reclamar com Deus. Porque não foi Deus que colocou o pastor aí, não foi Deus que colocou a liderança aí. Nada acontece se Deus não quiser. Então para de ficar murmurando contra a sua liderança. Para de ficar falando do seu pastor. Para de ficar indo atrapalhar a obra que o pastor está fazendo. Para de atrapalhar a obra que a líder do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor, do Ministério de Oração está fazendo. Ela sabe o que está fazendo, Deus colocou ela lá. O que você pode fazer é orar e falar: Senhor, realiza a tua vontade na vida da líder de oração, na vida da líder do ministério, na vida da liderança da igreja, do ministério infantil. Senhor, dá livramento, dá discernimento, dá entendimento, dá unção, dá sabedoria, derrama azeite na cabeça dele, derrama fogo para que ele possa salvar a tua igreja, para que ele possa trazer almas para o teu reino, porque Deus colocou a gente aqui como trabalhador na seara dele. É para trabalhar, não é para atrapalhar. Versículo 14. Os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-lo mais depressa possível. Versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O espírito dele se revoltando não é a carne, não, é o espírito. Porque ali era uma cidade onde tinha muita idolatria, eles tinham muitos deuses. Por isso, ele falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. Percebe que também tinha judeu que apoiava o ministério de Paulo e Silas e de todos os apóstolos. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranho. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas, no versículo 21, e os estrangeiros que moravam ali não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. No versículo 22, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade
e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Jesus tinha dado esse dom para Paulo de entrar no lugar e fazer parte daquela cultura, não se contaminando, mas ele entrava ali naquela história, naquele assunto, de forma que ele entrando ali na vida daquelas pessoas, entrando na cultura daquelas pessoas, na religião daquelas pessoas, ele conseguia alcançar o coração das pessoas. Então ali ele já sabia que ele já tinha andado, antes dele pregar, ele já tinha andado e conhecido o lugar. Ele já tinha chegado ali, ele já tinha visto, o Espírito Santo estava com ele. E aí ele viu, tem um espaço aqui de um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o que eu vou pregar para eles, que é Jesus Cristo. No versículo 24, ele fala que esse Deus que ele estava pregando é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez todas as nações para habitarem sobre a terra. Ainda no versículo 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Ele está dizendo que Deus nos criou e que a gente fica buscando Deus como se a gente, procurando, pudesse achar, mesmo que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Esse no versículo 28 aqui que ele está falando. Aí entra aquela situação que Jesus fala, que ele é a videira e nós somos os ramos. Se a gente cai da videira ou é cortado da videira, não é possível dar fruto, porque quando a gente está cortado da videira, a gente não tem vida mais e a gente morre e seca. Então, quando a gente está grudado em Jesus, na videira, a gente vai dar fruto. É por isso que está dizendo, pois vivemos nele, nos movemos e existimos nele, no versículo 28. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. No versículo 30, ele fala que Deus não leva em consideração a nossa ignorância, o momento que a gente não sabia. Mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Jesus, né? Claro. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Alguns disseram, riram dele. Outros já falaram, olha, nós vamos dar oportunidade para você falar sobre isso novamente. Ficaram interessados, né? Versículo 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. No 34, houve, porém, alguns homens que se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Glória a Deus. Agora imagina.
Paulo entrou num lugar onde havia muita idolatria para pregar sobre um Deus que eles não conheciam. E ali ele semeou a palavra. Já frutificou em alguns corações, porque Dionísio, Dâmaris e outros se juntaram, porque falou alguns homens, então teve mais pessoas, se juntaram a ele porque creram. Eu entendo que aqui eles já se converteram, aqui eles já vão ser batizados e vão sim começar a pregar o evangelho naquele lugar, porque é assim, quando você semeia a palavra do Senhor, que às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não entendo a Bíblia, ah, mas eu não entendo isso. Mas você pode pesquisar mais. Quando a gente se converte, a gente tem um desejo muito grande que as pessoas também se convertam, né? Quando a gente batiza, quando a gente encontra Jesus, a gente fica muito, muito mesmo, o coração fica cheio de vontade que todos também participem dessa graça. Então, o que a gente faz? A gente conta o nosso testemunho de como encontrou Jesus, do que você ficou sabendo, como foi que você quis ir atrás de Jesus. E você vai pesquisar mais, vai buscar a leitura da Bíblia, vai falar de Jesus. Jesus deixaria de perdoar uma pessoa, se Jesus falaria mal da vida do outro, se Jesus levantaria falso testemunho para alguém. Então vamos pensando sobre isso, né? O que você fez no passado ficou no passado. Mas a partir de agora você já não está mais no tempo da ignorância. Agora você já conhece a palavra, já sabe que de agora para frente você não pode mais cometer esses pequenos erros que você fazia no passado. O que passou, passou. A Bíblia fala que Deus lança no mar, na profundeza do mar, todos os seus pecados quando você confessa para Ele. A gente peca inconsciente, somos todos pecadores. A Bíblia fala que não existe um justo sequer na terra. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça a tua parte. Leve o Evangelho, estude a palavra, se aproxime de Deus e não se esqueça. Por Ele e para Ele são todas as coisas, é tudo dele. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.